Esse é o seu açúcar em jejum hoje de manhã. E o seu médico te disse: está em pré-diabetes, você precisa se cuidar. Te mandou para casa com uma dieta. Te disse para caminhar mais, para perder peso. Mas ninguém te disse isto. O seu corpo está perdendo 3 minerais críticos. 3 minerais que o seu pâncreas precisa para produzir insulina. 3 minerais que as suas células precisam para usar essa insulina. E sem eles, o seu açúcar vai continuar subindo mesmo que você faça tudo certo. Mesmo que coma saudável. Mesmo que caminhe 1 hora por dia. Mesmo que tome metformina. Porque o problema não é só o que você come. É o que está faltando. E o que está faltando são 3 minerais tão baratos que juntos custam menos do que uma cartela de metformina. Mas ninguém fala deles. Por quê? Porque não existe patente. Não existe ganho. Não existe interesse. Então te receitam metformina, que custa 10 vezes mais e que você precisa tomar a vida inteira. Mas hoje você vai descobrir a verdade. Os 3 minerais que limpam o açúcar do seu sangue, que regeneram o seu pâncreas, que salvam seus rins, seus olhos, seus nervos e que podem reverter sua pré-diabetes ou diabetes tipo 2 em 90 dias. Eu sou o Dr. Miguel Castilho, especialista em saúde metabólica natural. Há 22 anos eu trabalho com pessoas exatamente como você. Pessoas com açúcar alto, com pré-diabetes, com diabetes tipo 2. Pessoas que chegaram tomando metformina, glibenclamida, até insulina, e que me perguntaram: doutor, por que meu açúcar não baixa mesmo fazendo tudo o que me mandam? E a resposta foi sempre a mesma: deficiências minerais massivas, porque o seu corpo não consegue controlar o açúcar sem 3 minerais específicos: magnésio, cromo e zinco. Sem magnésio, a sua insulina não funciona. Ela está no seu sangue, mas as células não a reconhecem. Sem cromo, você precisa produzir 10 vezes mais insulina para baixar o açúcar. Sem zinco, o seu pâncreas não consegue fabricar insulina. As células beta morrem. E o problema é que 80% das pessoas com diabetes tipo 2 têm deficiência desses 3 minerais. 80%. E ninguém mede, ninguém receita. Então você toma remédios que tapam o sintoma, mas nunca corrigem a causa. E hoje eu vou te dar o protocolo exato. Quais minerais? Qual tipo? Qual dose? Em que momento tomar? Para que em 90 dias o seu açúcar normalize, sua HbA1c caia mais de 1 ponto e o seu pâncreas volte a funcionar como quando você tinha 40 anos. Mas antes eu preciso saber se essa mensagem é para você. Se o seu açúcar em jejum está acima de 100, se a sua HbA1c está acima de 5,7, se te diagnosticaram pré-diabetes ou diabetes tipo 2, se você toma metformina e o seu açúcar continua alto, se você tem desejos incontroláveis por doce e pão, se suas mãos ou pés têm formigamento ou dormência, se você cansa depois de comer, se você precisa urinar muitas vezes à noite, aperta o botão de like agora mesmo. Esse like me diz que tem alguém do outro lado que quer curar de verdade. Não só tapar sintomas, curar. E se inscreva neste canal. Ative o sininho, porque toda semana eu trago informação que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Informação que pode te poupar anos de sofrimento e milhares de dólares em medicamentos. Muito bem. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas muito importantes, porque existem sinais que o seu corpo está te mandando agora mesmo. Sinais de que você está severamente deficiente nesses 3 minerais. E se você ignorar esses sinais, a sua diabetes vai piorar até ficar irreversível. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu vou te listar 15 sinais, e eu preciso que você conte quantos deles você sente. Cãibras nas pernas à noite. Você acorda às 3 da manhã com a panturrilha dura como pedra. Dor insuportável. Isso é deficiência de magnésio. Sua pálpebra treme sozinha, como se tivesse vida própria. Um tique nervoso que você não controla. Magnésio, de novo. Desejos selvagens por doce. Não é falta de força de vontade. É o seu corpo gritando que precisa de cromo. Sem cromo, seu cérebro não consegue usar a glicose. Então ele pede mais açúcar. Fome constante, mesmo depois de comer. Você come um prato completo, 1 hora depois, já está com fome de novo. Deficiência de cromo. Sua insulina não está funcionando. Você cansa depois de comer. Em vez de ter energia, dá sono. Isso significa que o seu açúcar subiu demais porque falta cromo e magnésio. Feridas que demoram semanas para cicatrizar. Você corta o dedo, depois de 2 semanas, ainda está aberto. Zinco. Seu corpo não repara tecido sem zinco. Seu cabelo cai mais do que o normal. O ralo do banho entope. Seu travesseiro fica cheio de cabelo. Zinco, de novo. Manchas brancas nas unhas. Não é falta de cálcio. Como te disseram, é zinco. Você fica doente o tempo todo. Gripe, infecção de garganta, infecção urinária, uma atrás da outra.
Seu sistema imune está colapsado por falta de zinco. Insônia ou sono interrompido. Você dorme bem, mas acorda às 2 da manhã e não consegue dormir de novo. Magnésio é o mineral do sono profundo. Ansiedade ou nervosismo sem motivo. Seu coração acelera. Você sente aperto no peito, pensamentos acelerados. Deficiência severa de magnésio. Pressão alta que não baixa com remédios. Te deram 2 ou 3 pílulas para pressão e continua alta, porque sem magnésio suas artérias ficam contraídas. Constipação crônica. Você precisa de magnésio para o intestino se mover. Perda do paladar. A comida não tem gosto. Tudo parece sem sabor. Você precisa de zinco para as papilas gustativas. Névoa mental. Você esquece palavras. Não consegue se concentrar. Entra num cômodo e não lembra por quê. Deficiência de magnésio e cromo. Agora conta. Quantos sinais você tem? Se você tem 5 ou mais, você está severamente deficiente. E cada dia que você não corrige essas deficiências, sua diabetes piora. E agora deixa eu te explicar por que todos os diabéticos têm essas deficiências. Razão número 1. A sua comida já não tem minerais, os solos estão mortos, esgotados por décadas de agricultura industrial. Um tomate de 1950 tinha 5 vezes mais magnésio do que um tomate de hoje. Você come, mas não se nutre. Razão número 2. O açúcar alto arrasta os minerais. Cada vez que você urina, você elimina magnésio, zinco e cromo. E se você urina 4, 5, 6 vezes à noite porque seu açúcar está alto, você está perdendo minerais de forma massiva. Razão número 3. Os medicamentos roubam minerais. A metformina esgota magnésio, diuréticos para pressão eliminam magnésio e zinco pela urina. Antiácidos que você toma para gastrite bloqueiam a absorção de zinco. Então os remédios que te deram para ajudar estão te piorando. Razão número 4. O estresse consome minerais. Cada vez que você se estressa, seu corpo libera cortisol, e o cortisol elimina magnésio das suas células. Preocupações, problemas financeiros, brigas familiares, tudo isso está drenando seus minerais. E aqui está a armadilha mortal em que você está preso. Deficiência de minerais causa resistência à insulina. Resistência à insulina sobe seu açúcar. Açúcar alto elimina ainda mais minerais pela urina. Então a deficiência piora. O açúcar sobe, você perde mais minerais. É um círculo vicioso que acelera a cada ano e termina em insuficiência renal, cegueira, amputações, morte. Mas ninguém te explica isso. Te dão metformina. Te dizem para perder peso e fazer exercício. Mas nunca corrigem as deficiências minerais. Então você faz dieta, caminha, toma os comprimidos, e seu açúcar continua alto e você se sente culpado como se fosse falta de força de vontade. Mas não é sua culpa, é que está faltando o mais importante, os 3 minerais que eu vou revelar agora, começando pelo mais crítico de todo. O mineral que controla mais de 300 funções no seu corpo e que, sem ele, a sua insulina simplesmente não funciona. O primeiro mineral que você precisa suplementar é o magnésio. E eu não estou exagerando quando digo que ele é o mais importante, porque o magnésio controla mais de 300 reações químicas no seu corpo. 300, e uma das mais críticas é esta: fazer a sua insulina funcionar. Vou te explicar de forma simples. A sua insulina é como uma chave que abre a porta das suas células. Quando a porta abre, a glicose entra e o seu açúcar no sangue baixa. Mas para essa chave funcionar, ela precisa de magnésio. Sem magnésio, a fechadura está enferrujada. A chave não entra, a porta não abre, a glicose fica do lado de fora e o seu açúcar continua alto, mesmo que você tenha muita insulina no sangue. Isso se chama resistência à insulina. E a causa número 1 é a deficiência de magnésio. Existe um estudo da Universidade de Harvard que acompanhou mais de 80 mil pessoas por 20 anos e encontrou isto. As pessoas com maior consumo de magnésio tinham 47% menos risco de desenvolver diabetes. 47%. Outro estudo, publicado em 2017, pegou pessoas com pré-diabetes, deu suplementos de magnésio por 6 meses, e 71% não desenvolveram diabetes. 71% foram salvas com um mineral de $5. E agora você vai entender por que você está deficiente. Causa número 1. O açúcar alto elimina magnésio. Cada vez que seu açúcar sobe acima de 140, seus rins precisam trabalhar mais para tirar esse açúcar. E quando tiram o açúcar, tiram também o magnésio. Se seu açúcar está alto todo dia, você perde magnésio todo dia. Causa número 2. Os alimentos já não têm magnésio. Pão branco tem 0 magnésio. Arroz branco tem 0 magnésio. Massa branca tem 0 magnésio. E esses são os alimentos que você mais come. Causa número 3. A metformina esgota magnésio. Se você toma metformina,
você perde magnésio mais rápido do que consegue repor. Por isso muita gente com metformina tem câimbras horríveis nas pernas. Causa número 4. O estresse consome magnésio. Cada vez que você se irrita, se preocupa, se angustia, seu corpo queima magnésio. E pessoas com diabetes vivem com estresse constante. Estresse pela doença, pelos gastos médicos, pelo medo das complicações. Então seu magnésio esvazia todos os dias. Como saber se você tem deficiência de magnésio? Sinais claros. Câimbras musculares, especialmente nas panturrilhas, especialmente à noite. Se você acorda gritando de dor por uma câimbra, é magnésio. Pálpebra tremendo, tique nervoso que você não controla, magnésio. Insônia, não consegue dormir mesmo cansado. Magnésio relaxa o sistema nervoso. Pressão alta que não baixa, acima de 140/90, porque sem magnésio suas artérias ficam apertadas. Ansiedade, nervosismo, coração acelerado sem motivo, magnésio acalma o sistema nervoso. Constipação severa, não consegue ir ao banheiro mesmo comendo fibra. Magnésio relaxa os músculos do intestino. E o sinal mais importante, açúcar alto que não baixa mesmo com dieta, porque sem magnésio sua insulina não funciona. Agora vem o mais importante, como tomar, porque nem todos os tipos de magnésio são iguais. A maioria das farmácias vende óxido de magnésio, e óxido de magnésio é lixo. Seu corpo absorve só 4%. Então, se você compra uma cápsula de 500 mg, seu corpo usa apenas 20 mg. O resto vai embora. O tipo de magnésio que você deve comprar é glicinato de magnésio, também chamado bisglicinato. Ele é absorvido entre 80% e 90% e não causa diarreia como outros tipos. A segunda melhor opção é citrato de magnésio. Absorve 60% a 70%. Pode dar fezes mais soltas, mas se você tem constipação, ele é perfeito. A dose correta é entre 400 e 500 mg de magnésio elemental por dia. Leia o rótulo, precisa dizer magnésio elemental, porque uma cápsula pode ter 1000 mg de glicinato, mas só conter 150 mg de magnésio elemental. Tome à noite, 1 ou 2 horas antes de dormir. Por que à noite? Porque o magnésio te ajuda a dormir profundamente. E quando você dorme profundo, seu corpo repara o pâncreas. Tome com comida, não em jejum. Absorve melhor e não pesa no estômago. Comece com 200 mg nas primeiras 2 semanas, se depois suba para 400 ou 500. Se subir rápido demais, pode dar diarreia. Em 4 semanas você vai notar a diferença. Menos câimbras, sono melhor, menos ansiedade. O mais importante, seu açúcar vai começar a baixar. Mas o magnésio sozinho não é suficiente. Você precisa do segundo mineral, o mineral que multiplica o poder da sua insulina. E é isso que nós vamos ver agora. O segundo mineral que vai mudar sua vida é o cromo. E esse é o mineral de que ninguém fala. Por quê? Porque é barato demais, eficaz demais, e não dá dinheiro. Vou te explicar o que o cromo faz no seu corpo. O cromo faz parte do chamado fator de tolerância à glicose. É uma molécula que faz a sua insulina funcionar 10 vezes melhor. 10 vezes. Imagine que sua insulina é um trabalhador que precisa colocar a glicose dentro das células. Sem cromo, esse trabalhador está fraco, cansado. Ele consegue colocar 10 caixas por hora. Com cromo, esse mesmo trabalhador vira Superman. Coloca 100 caixas por hora. Então, sem cromo, você precisa de muita insulina para baixar seu açúcar. E isso é crítico, porque o problema da diabetes no começo não é falta de insulina. É que a insulina não funciona. E o cromo faz ela funcionar. Existe um estudo feito na China com quase 200 diabéticos tipo 2. Eles dividiram em 3 grupos, um recebeu placebo, outro recebeu 200 microgramas de cromo por dia, e o terceiro recebeu 1000 microgramas por dia. 4 meses depois, os resultados foram impressionantes. O grupo com 1000 microgramas baixou a HbA1c em 2 pontos. 2 pontos completos. O açúcar em jejum baixou 27%, e o colesterol ruim também baixou, com um mineral que custa $5 por mês. E tem algo a mais que o cromo faz, que parece milagroso. Ele elimina os desejos por açúcar. Sabe por que você tem aquela vontade incontrolável de pão, bolacha, chocolate? Não é falta de força de vontade, é deficiência de cromo. Quando falta cromo, seu cérebro não consegue usar a glicose do jeito certo. Então, mesmo com o açúcar no sangue, seu cérebro está com fome e manda sinais urgentes. Me dá açúcar, me dá carboidrato agora. E você não consegue resistir. Você come, e depois se sente culpado, mas não é sua culpa. É o seu cérebro pedindo cromo. Quando você suplementa cromo, esses desejos somem em uma semana.
2 semanas no máximo. De repente você passa na frente da padaria e não sente nada. Vê um bolo e não liga. É como se tirassem um chip da sua cabeça que te controlava. Esse é o poder do cromo. E agora deixa eu te dizer por que todo mundo está deficiente. Causa número 1. Os alimentos já não têm cromo. Os solos estão mortos. Uma batata de 1950 tinha cromo. Uma batata de hoje tem 0. E é impossível chegar a 200 microgramas só com comida. Causa número 2. Cada vez que você come açúcar ou carboidratos, você gasta cromo. Porque o corpo precisa de cromo para metabolizar açúcar. Então, se você come pão no café da manhã, arroz no almoço e massa no jantar, você está esvaziando sua reserva de cromo todos os dias e nunca repõe. Causa número 3. A idade. À medida que você envelhece, sua capacidade de absorver cromo diminui. Uma pessoa de 60 anos absorve metade do cromo que absorvia aos 30. Por isso a diabetes aparece depois dos 50 na maioria das pessoas. Não é só a idade, é deficiência de cromo acumulada por décadas. Agora vem o ponto crítico: como tomar? O tipo de cromo que você deve comprar é picolinato de cromo. É o mais estudado, o mais eficaz, o que seu corpo absorve melhor. Existe também o polinicotinato de cromo, que é bom, mas o picolinato é o campeão. A dose correta é entre 200 e 400 microgramas por dia, não miligramas. Microgramas é bem pouquinho. Se você tem pré-diabetes, comece com 200. Se você tem diabetes tipo 2, use 400. Se sua diabetes estiver muito descontrolada, existem estudos usando até 1000 microgramas por dia, mas isso deve ser com supervisão médica. Tome com as refeições, especialmente com refeições que tenham carboidratos, porque o cromo ajuda o corpo a processar esses carboidratos sem disparar seu açúcar. Eu recomendo tomar no café da manhã, ou no almoço se for a refeição com mais carboidratos. Nunca em jejum, sempre com comida. E aqui tem algo importante. Se você está tomando metformina ou insulina, o cromo vai fazer esses medicamentos funcionarem melhor, muito melhor. Então o seu açúcar pode baixar mais do que você espera, e você pode ter hipoglicemia. Por isso, nas primeiras semanas, você precisa monitorar seu açúcar de perto, e provavelmente seu médico vai precisar reduzir a sua dose de remédios. Isso é bom. Significa que seu corpo está melhorando. Em 4 a 6 semanas, você vai ver resultados claros, menos desejos, açúcar mais estável, mais energia e HbA1c começando a cair. Mas ainda falta o terceiro mineral, o mineral que seu pâncreas precisa para fabricar insulina, porque sem ele suas células beta morrem. E é isso que vamos ver agora. O terceiro mineral que pode salvar seu pâncreas é o zinco. E esse é o mais crítico para pessoas com diabetes. Por quê? Porque sem zinco, seu pâncreas não consegue fabricar insulina. Vou te explicar algo que provavelmente ninguém te disse. A insulina não é só um hormônio, é uma molécula complexa que contém zinco. Cada molécula de insulina tem 2 átomos de zinco no centro. Sem esses 2 átomos, a insulina não se forma. É como tentar montar um carro sem rodas. Então, quando falta zinco, seu pâncreas quer produzir insulina, mas não consegue. As células beta trabalham, se esforçam, se esgotam, mas não conseguem montar a insulina sem zinco. E com o tempo essas células beta morrem. E quando morrem, muitas vezes não tem volta. Por isso pessoas com diabetes tipo 2 acabam precisando de insulina injetável, porque o pâncreas fica destruído. Mas se você suplementa zinco a tempo, você pode salvar essas células, pode regenerar seu pâncreas e evitar a insulina para o resto da vida. Existe um estudo de 2019 com diabéticos tipo 2, deram 30 mg de zinco por dia durante 12 semanas, e a HbA1c caiu 1,5%. Mas o mais importante, as células beta começaram a funcionar melhor, produziam mais insulina e uma insulina de melhor qualidade. O pâncreas estava se recuperando. E o zinco faz mais uma coisa crítica para diabéticos: fortalece o sistema imune. Você percebe que fica doente o tempo todo. Gripe, infecção urinária, fungos, feridas que não cicatrizam, isso não é normal. É deficiência severa de zinco. O zinco é o mineral que seus glóbulos brancos precisam para funcionar. Sem zinco, suas defesas ficam adormecidas e vírus e bactérias te atacam sem dó. Por isso muitos diabéticos passam metade do ano doentes. E essas infecções ainda elevam mais o açúcar, porque quando você está doente seu corpo produz cortisol, e cortisol aumenta o açúcar. Então vira outro círculo vicioso. Açúcar alto, você perde zinco, imunidade fraca, você adoece, açúcar mais alto. Quando você suplementa zinco, esse ciclo quebra. Sua imunidade acorda,
você adoece menos, e seu açúcar fica mais estável. Agora, por que todo diabético está deficiente em zinco? Causa número 1. Perda massiva pela urina. Quando seu açúcar está alto, seus rins trabalham mais para eliminar açúcar, e junto com o açúcar sai zinco. Um diabético descontrolado perde 3 vezes mais zinco do que uma pessoa saudável. Então, mesmo comendo zinco, você perde mais rápido do que absorve. Causa número 2. Remédios roubam zinco. Diuréticos eliminam zinco. Antiácidos como omeprazol bloqueiam a absorção de zinco no estômago, e milhões tomam antiácidos todo dia. Causa número 3. A comida já não tem zinco. As melhores fontes de zinco são carne vermelha, frutos do mar, ostras. Mas se você come pouca carne porque disseram que faz mal, você fica deficiente. E se você é vegetariano ou vegano, você fica severamente deficiente. Causa número 4. Grãos bloqueiam zinco. Grãos integrais têm fitatos, que se ligam ao zinco no intestino e expulsam do corpo sem absorver. Então, mesmo comendo zinco, você não usa. Como saber se você está deficiente de zinco? Sinais claros. Feridas que demoram semanas para cicatrizar. Queda de cabelo excessiva. Manchas brancas nas unhas. Doenças frequentes. Perda do paladar e do olfato. Pele seca. Eczema. Dermatite. E, nos homens, problemas de ereção. Zinco é necessário para a testosterona. O tipo de zinco que você deve comprar é picolinato de zinco ou bisglicinato de zinco, absorvem 60% a 70%. Citrato de zinco também é bom. Nunca compre óxido de zinco. Absorve só 7%. É lixo. A dose correta é entre 30 e 50 mg por dia. Se sua diabetes estiver muito descontrolada, pode usar até 75 mg, mas não passe de 100 mg por muito tempo, porque excesso de zinco bloqueia a absorção de cobre e pode causar anemia. Tome com comida, nunca em jejum. Zinco em jejum dá náusea forte. Tome longe de suplementos de cálcio ou ferro, porque competem pela absorção. Se você toma cálcio, tome de manhã e o zinco à noite. Em 4 a 6 semanas, você vai ver diferença. Feridas cicatrizam mais rápido, você fica menos doente, o cabelo cai menos e o pâncreas começa a se recuperar. Agora que você conhece os 3 minerais, eu vou te dar o protocolo completo de como tomar os 3 juntos para o máximo de resultado. Agora vem a parte mais importante. Como tomar esses 3 minerais juntos. Não é tomar aleatoriamente. Existe ordem, horário e dose específica. Isso é o que você vai fazer pelos próximos 90 dias. De manhã, com o café da manhã. Zinco, picolinato ou bisglicinato 30 a 50 mg. Você toma de manhã porque dá energia. E com comida porque em jejum dá náusea. Vitamina D3, 4.000 a 5.000 UI. Por quê? Porque 80% dos diabéticos têm deficiência. E sem vitamina D seu pâncreas não produz insulina direito. Vitamina D é como um interruptor que liga as células beta. Ômega 3, 2.000 mg de EPA mais DHA combinados. Isso reduz a inflamação crônica que destrói o pâncreas. Ao meio-dia, antes ou com o almoço. Cromo, picolinato 200 a 400 microgramas. Você toma nesse horário porque vai comer e o cromo trabalha melhor quando há carboidratos. Ajuda a processar carboidratos sem disparar seu açúcar. Complexo B, especialmente B1, B6 e B12 em forma ativa, metilada. Não há sintéticas. Metformina esgota B12. E sem B12 seus nervos se destroem. Por isso muitos diabéticos têm neuropatia, formigamento, dormência, dor nos pés e mãos. À noite, antes de dormir. Magnésio, glicinato, bisglicinato 400 a 500 mg. Você toma à noite porque ajuda a dormir profundamente. E dormindo bem você repara o pâncreas. Vitamina K2, 200 microgramas, MK7. Por quê? Porque trabalha em equipe com magnésio e vitamina D e tira cálcio das artérias, onde não deveria estar. Diabéticos têm calcificação arterial, artérias ficam duras como pedra, aumentando o risco de infarto. A K2 limpa esse cálcio. Mas só suplemento não basta. Você precisa ajustar a alimentação para maximizar a absorção. Alimentos que você deve comer todo dia. Verduras de folhas verde escuras, espinafre, acelga, couve, alface romana. Cozinhe, porque cruas têm oxalatos que bloqueiam minerais.
Carne vermelha 2 a 3 vezes por semana. Melhor fonte de zinco biodisponível. Sementes de abóbora, um punhado por dia. Tem zinco e magnésio, mas deixe de molho em água com sal durante a noite para reduzir fitatos. Abacate, magnésio, potássio e gorduras boas. Meio a 1 por dia. Chocolate amargo 85% ou mais. Um quadradinho por dia, magnésio. Ovos inteiros, zinco, vitamina D e colesterol bom. Colesterol é necessário para hormônios. 2 a 3 ovos por dia. Alimentos lábitos que você deve evitar porque bloqueiam minerais. Café e chá durante as refeições. Taninos se ligam ao zinco e magnésio e impedem a absorção. Tome 1 hora antes ou depois. Laticínios junto das refeições, suplementos com zinco e magnésio. Cálcio com PET. Refrigerantes. Ácido fosfórico elimina minerais. 0. Grãos sem preparo. Fitatos bloqueiam minerais. Se comer feijão, lentilha, arroz integral, deixe de molho à noite. Descarte a água e cozinhe em água nova. Agora, o que vai acontecer no seu corpo? Semanas 1 a 2. Sono melhora. Magnésio relaxa o sistema nervoso. Você dorme mais rápido e acorda mais descansado. Cãibras noturnas desaparecem. Ansiedade cai. Semanas 3 a 4. Desejos por doce reduzem drasticamente. Seu açúcar em jejum começa a cair 10, 15, 20 pontos. E pós-refeição ele não dispara tanto. Semanas 5 a 8. Energia aumenta. Você não sente aquele cansaço pesado depois de comer. Feridas cicatrizam mais rápido. Imunidade fortalece. Você adoece menos. Semanas 9 a 12. HbA1c cai entre meio ponto e 1,5 ponto. Alguns caem até 2. Pressão melhora. Pode cair 5 a 10 pontos. E se você tem sobrepeso, começa a perder peso sem dieta extrema, porque o metabolismo está se ajustando. E aqui vem algo crítico. Se você toma metformina, glibenclamida ou insulina, esses minerais vão fazer seus remédios funcionarem melhor, muito melhor. Então seu açúcar pode baixar demais. E você pode ter hipoglicemia. Por isso, monitore seu açúcar 2 vezes ao dia, no mínimo em jejum e 2 horas após a maior refeição. Anote. Se começar a ficar abaixo de 80 com frequência, ligue para seu médico e diga: estou suplementando minerais e meu açúcar está baixando muito, preciso ajustar meus medicamentos. Isso é bom. Significa que seu pâncreas está respondendo. Objetivo: em 6 meses a 1 ano, ficar sem remédios apenas com minerais, boa alimentação e movimento. Exames no início: glicose em jejum, HbA1c, perfil lipídico completo, função renal, creatinina e taxa de filtração glomerular, função hepática. Depois de 3 meses, repetir e comparar. Depois de 6 meses, repetir. Muitos pacientes já saem da faixa diabética. HbA1c abaixo de 5,7, glicose em jejum abaixo de 100. E agora eu vou te mostrar casos reais.